Depois de visitarmos os principais pontos turísticos de Londres, caminhando de ônibus, de cruzeiro, hoje a gente vai conhecer museus que são gratuitos, então se você vir a Londres, precisa passar por eles. E é isso, já deixa o seu like, vamos nessa! Estamos aqui de volta no ônibus vazio, ó. Como eu falei pra vocês, eu peguei 2 dias de ônibus, valeu a pena. Agora a gente vai fazer a rota laranja, que é a rota dos museus. Vou falar pra você que tem alguns museus de graça aqui em Londres, isso mesmo. A dica pra vocês, se vocês querem conhecer coisa diferente, gostam de museu, os museus grátis você compra, você reserva online, como por exemplo o Museu de História Natural, que a gente vai passar por lá, e tem o Museu Britânico. Ele tá saindo exatamente aqui da esquina, ó, Hyde Park Corner, que é onde a gente viu lá no final o Palácio de Buckingham, né, a apresentação. E é isso, vamos seguir. Como eu comentei em vídeos anteriores, eu estou fazendo a rota do Golden Tour, que é uma das empresas de ônibus, que foi um pacote de 2 dias mais cruzeiro, 47 libras. Aqui atrás de mim a gente está passando por Hyde Park, como a gente falou, né, no outro vídeo. Então se você não viu o primeiro vídeo que eu fiz em Londres, assiste lá. Ele é um parque bem grande também e ainda tem animais selvagens aqui dentro. A gente acabou de passar aqui pelo Royal Albert Hall, que é essa casa aqui que tem uns concertos, uma homenagem ao rei Albert, né? E ele ainda fica de frente pro Hyde Park, tem muita gente ali, ó, fazendo atividades. Se você gosta de concerto, aqui o Royal Albert Hall é um dos melhores para você. Estamos atravessando South Kensington, que é um famoso bairro da cidade de Londres, com a presença de museus muito importantes e também de instituições educacionais de prestígio. Olha aqui atrás de mim, tem uma escola que é só para meninas, ó, chamada Glen Tower, que até a mulher do rei estudou aqui. Olha que legal, interessante. Ela é bem solicitada e você tem que, para ser selecionado, eles fazem uma seleção bem rigorosa para você entrar aqui dentro. Descemos aqui na Cromwell Garden, olha aqui atrás de mim, esse é o Museu Victoria and Albert, um museu de artes. E agora aqui do lado, andando um pouquinho, a gente vai chegar no Museu História Natural. Tem um ticket, uma entrada, para agora 1h da tarde, então vou tentar entrar já, e é isso, vamos ver o que a gente encontra lá dentro. O Victoria and Albert também é um museu gratuito, então é uma dica importante, que tem obras de arte que abrangem mais de 5.000 anos de história e cultura. Galera, olha a diferença você pegar uma entrada antes, com antecipação. Isso aqui é a galera que tá esperando na fila para entrar, porque eles não têm entrada, né? Aqui, ó, a gente já passa direto. Olha que ele é bonito aqui por fora, gente, pelo amor de Deus. Impressionante o tamanho dele. Vou mostrar pra vocês mais coisas, vamos ver o que a gente encontra. Olha o que eles têm pendurado aqui no meio do museu, ó, bem na entrada. Uma baleia, o osso da baleia. Olha isso. Esse aí é o mapa, galera. São 4 zonas. A zona azul, que a gente tá entrando agora, que é a zona dos dinossauros. Também tem a zona verde, a zona vermelha e a zona laranja. E começamos pela sala dos dinossauros, que é especialmente famosa. Tem uma coleção impressionante de esqueletos. E tem um gigantesco Tiranossauro Rex. Olha aqui a perna, os músculos da perna do dinossauro. Aqui eles dissecam o dinossauro inteiro, mostraram ovos também. Esses dinossauros aqui na parte superior, ó. Nossa, é impressionante que eles são do tamanho original, né? Você consegue ter uma noção de como eram esses animais antigamente. Ao lado dos dinossauros a gente tem a parte dos mamíferos, vou mostrar um pouquinho. Eu acho curioso que alguns dos animais que eles têm aqui empalhados, né, são animais brasileiros também, né, então a gente consegue ver eles aí no Brasil vivos e aqui eles têm empalhados todos. A sala dos mamíferos também é impressionante, pois você pode aprender sobre a diversidade e evolução, desde pequenos roedores até grandes cetáceos. Eu pensei que o elefante fosse grande, mas olha
essa baleia em tamanho real, ó, ali em cima tá o esqueleto dela. Chegando aqui perto você dá pra entender um pouco a noção do tamanho, né, dos animais. Aqui também eles têm uma parte, ó, só de peixes, anfíbios e répteis. Nesta galeria temos uma infinidade de animais, desde cobras até sapos. E também passamos pela sala dos insetos e crustáceos. Agora a gente chegou numa parte aqui que fala mais sobre a Terra em si, né? Como ela foi formada, tudo escuro aqui, gostei do ambiente também. É a chamada Sala da Geologia, onde a gente descobre a história da Terra, exposições de rochas, minerais e fósseis. E também temos a Sala das Gemas e Minerais. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui dentro do Museu de História Natural de Londres. Bem interessante, por ser grátis, é muito legal vir. Aconselho, né? Atrás de mim essa loja grandona que tem bem aqui, ó, é a Harrods, que é muito famosa também aqui em Londres, né? Uma loja de departamento bem antiga, tem várias lojas dentro dela. Agora estamos cruzando a Russell Square e vamos em direção ao Museu Britânico, que é um museu de antiguidades, né? De obras de antiguidades, como egípcias, gregas, orientais. Vamos ver o que a gente encontra por lá. Por lá também é um museu que você tem entrada grátis, mas reserva com antecedência, como eu fiz, para você evitar filas e entrar rapidinho no museu e não perder tempo. E dentro do British Museum, como falei para vocês antes, entrada principal, vamos conhecer. É um dos museus mais importantes e influentes do mundo, iniciando em 1753 e cresceu exponencialmente desde então. Esse museu, a gente está passando aqui pela parte egípcia, tem a particularidade que ele aparece no filme, né? Uma Noite no Museu. Então a gente tem algumas coisas aqui dentro que você consegue ver no filme também. Entramos agora na zona grega romana. Nesta sala da Grécia Antiga a gente tem a famosa coleção de Elgin, que inclui esculturas do Partenon, e foi objeto de controvérsia, pois elas foram retiradas do próprio local originário na Grécia. Chegamos agora nas múmias, olha só. Encontramos uma notável coleção de múmias até de 2000 anos antes de Cristo. Agora eu tô na sala do Irã antigo, né? Tô meio um pouco perdido até aqui dentro, gente. É muita sala, é muita coisa pra ver. Eu acho que você ficar aqui dentro, você tem que ficar o dia inteiro, se você quer ver ele bem em detalhe. Ó, antiga Europa, Sudão. Então a gente tem muita coisa aqui dentro, então tem muito detalhe. Se você gosta de museu, reserva um dia inteiro para ficar aqui dentro para ver tudo, porque é uma boa proposta para você. O museu ocupa um espaço impressionante com mais de 92 mil metros quadrados de área de exibição, distribuído em cerca de 94 galerias temáticas, tornando este um dos museus mais abrangentes do mundo. Passamos ali pela parte de relógios, né? E também por uma parte de Idade Média aqui na Europa. Agora entramos aqui na sala que é China e Sul da Ásia. Vamos ver. Exibe uma rica coleção de artefatos da Ásia. Para mim é uma das salas mais bonitas. O que me chamou a atenção aqui, né, é que 80% da galera que tá vendo essa parte chinesa são asiáticos aqui. Dá para perceber claramente isso. Você vai andando, muito asiático só vem aqui. Após a parte asiática, entramos na Sala da África, que possui galerias temáticas que oferecem uma visão abrangente das diversas culturas e civilizações que florescem em diversas regiões da África. Gente, aqui do meio da British Museum, já mostrei uma parte para vocês, eu vou encerrando esse vídeo. Ele é muito grande, você quer fazer ele, aconselho, vem um dia inteiro ou até 2 dias, porque se você quiser ler tudo, ele tem todos os continentes do mundo, tudo aqui dentro, e ele é grátis. Então, se você quer vir para esse museu e para o Museu de História Natural, vem e vai aproveitar bastante. Os dois são museus grátis
Fica aí, deixa o seu like. E até a próxima. Nós, valeu!